Fala, time Espírito Santo, tudo bem com vocês? Daniel Lira aqui, consultor de campo da Microlins, da Regional Espírito Santo, e hoje eu vim falar com vocês a respeito de um tema muito importante e fundamental, que é o nosso PV, o Planejamento de Vendas. O nosso 5W2H ele é de fundamental importância para que nós possamos ter uma abrangência, uma visualização mais ampla a respeito das nossas atividades, a respeito da nossa operação que vai ser realizada naquele mês. Dentro da plataforma Hub, nós temos a orientação para você realizar entre o dia 1º e o dia 10 o seu planejamento mensal. Mas particularmente, eu indico que você já faça um panorama mais avançado, que você já planeje o seu ano. Até porque é importante, como eu falei anteriormente, que você tenha uma visão mais holística desse processo, uma visão mais 360. Então, eu vou estar ensinando aqui para vocês algumas dicas e orientações para você já planejar o seu ano e não ser pego de surpresa quando não tiver tempo para planejar somente o seu mês. E mais ainda, para que você tenha clareza a respeito daquilo que você vai produzir dentro do ano de 2025. O primeiro aspecto que eu gostaria de falar com vocês é a respeito do nosso cliente. Você sabia que esse nosso cliente que tem entre 14 e 25 anos, ele tem preferência por consumir produtos e serviços de empresas que têm consciência social e têm também uma consciência sustentável? Isso é importante para essa geração. Então, se a Microlins, se você, a sua unidade, não tiver uma cultura interna que possa abraçar, acolher esse tipo de conceito, você está deixando dinheiro na mesa. Você precisa, antes de planejar o seu ano, pensar no calendário. Existe um site, inclusive, o site do governo, que lá você vai encontrar todas as informações referentes ao nosso calendário nacional. E lá você vai encontrar também datas comemorativas de combate ou de acolhimento em relação a essas questões de sustentabilidade e questões ambientais. Vou citar um exemplo. Você sabia que agora existe, eu não me recordo bem se é em março ou em maio, existe a Hora do Planeta. E todo mundo, é um movimento mundial isso, todo mundo desliga as suas luzes durante 1 hora, normalmente entre 7 e 8. Mas você já parou para pensar que você poderia desligar e transformar isso numa ação de marketing e desligar a sua unidade 1 hora, a energia do seu dia, nesse dia especial? Isso faz com que você possa promover uma sensibilidade maior dessa geração e, consequentemente, mais consumo ou um facilitador maior para o sim que esse cliente vai fazer para você na hora da negociação. É claro que a gente não adianta só desligar a energia durante 1 hora para dar um respiro para o planeta. Isso precisa ser divulgado, isso precisa ser apresentado, e no nome técnico precisa ser publicitado para que isso ocorra. Mas o mundo inteiro faz. O Cristo Redentor apaga suas luzes, o Congresso Nacional, a Torre Eiffel, enfim. O mundo inteiro se mobiliza. E você ainda não entendeu que o calendário faz de extrema importância para as nossas ações de planejamento. E eu poderia citar várias, poderia de fato citar várias. Inclusive algumas campanhas contra o tabagismo. Você sabia, por exemplo, estou só explanando ideias, hein? Você sabia, por exemplo, que o índice de consumo de tabaco, inclusive o eletrônico, de cigarros eletrônicos, vem crescendo entre jovens e adolescentes? Então aí cabe, talvez, se você estiver preparado dentro da sua unidade, em fazer uma campanha contra essas perspectivas de consumo. E já está lançado lá no calendário, Dia Nacional do Combate ao Tabagismo. Talvez seja uma boa oportunidade para a sua unidade fazer uma campanha até de conscientização contra o tabagismo. Chamar esses jovens para dentro da sua unidade para uma palestra em relação a esse tema e com certeza coletar leads e fazer uns princípios de vendas ali dentro. Isso só vai acontecer se você estiver atento ao seu calendário. E o calendário ele é mega extenso, ele tem várias datas lá e eu tenho certeza que alguma vai fazer total diferença na sua particularidade como gestor comercial. Não existe receita de bolo, o que existe é trabalho. E o calendário faz parte dessa mobilização
administrativa para você ter um bom planejamento de vendas. Uma outra questão importante também é você descrever, por exemplo, quais são as escolas que você quer atender esse ano. Você sabe efetivamente quais são as escolas? Então, você deve, antes de pensar no planejamento, escrever todas as escolas que você vai visitar. Isso vai te trazer clareza, porque você pode pegar escola A, B e C, visita em janeiro, D, E, F em fevereiro, X, Y, Z em março, Delta, Beta e Gama em setembro. Então você vai ter aí um panorama, uma visibilidade das escolas que você vai visitar. Você pode colocar nome de escola particular, nome de escola pública, nome das praças que você vai visitar, locais que fazem muito sentido para ti. Quais são os locais que você quer fazer? Antes de você ir para o PV, é importante que você vá efetivamente para esse planejamento, ok? Para essa listagem, a construção desse brainstorm, ok? Então realize brainstorm e descreva quais são as escolas, locais e ações que você quer fazer. Aproveitando, falando dessas questões de mídia e de ações, você precisa descrever quais são as ações que você tem capacidade de fazer. Descrever de maneira minuciosa, com mais características de informações para você poder entender como vai ser esse seu planejamento. O vestibulinho, por exemplo, ele não é realizado só no dia da ação do vestibulinho. Ele tem pré-requisitos que envolvem toda a estrutura para que no dia do evento ele aconteça com sucesso. Então você tem que planejar o vestibulinho com 20 dias de antecedência, já selecionando a equipe, já produzindo os leads que vão ser contactados, a listagem de pessoas que vão ser contactadas, efetivamente o contato, treinar a pessoa que vai fazer esse contato, preparar a aula, preparar a prova, e aí sim você ter todo um cenário durante a prova, pós-prova, como você vai receber esse aluno que vai ter interesse em realizar o curso superior, efetivamente negociar e fechar com ele. Não é só um dia, ele envolve todo um planejamento. Você tem que estar preparado para isso. Descrever quem são os alvos desse vestibulinho, ok? Se você vai no terceiro ano do segundo grau nas escolas, você precisa já definir quais são as escolas que você vai. E eu vou te falar uma coisa, trabalhar com essa antecipação pode ser mais complexo, porém o resultado é melhor. Porém, quando você for para o planejamento, ele vai estar mais claro, ok? Pensa nessas questões aí. Um outro ponto fundamental também é o orçamento. É importante que você descreva, e isso é uma questão do financeiro, mas é importante que você descreva os valores que estão empenhados para aquela ação naquele mês. Para você não ficar tendo que ficar pedindo, entre aspas, pedindo dinheiro para fazer as coisas o tempo todo. Então você já determina que cada ação já tem um determinado valor. Ok? Então, as indicações, se for R$50 por indicação matriculada, você tem que já entender que esse arcabouço precisa ter metas e objetivos e o dinheiro já tem que estar disponível, porque é toma lá da cá. Então, a partir do momento que você tem essas previsibilidades orçamentárias de janeiro a dezembro, você já prepara o caixa. Pelo menos você já faz uma previsibilidade de um mês para o outro, para não ser pego de surpresa. Orçamento também é um papel fundamental no planejamento do nosso orçamento, que envolve inclusive as comissões que serão pagas aos colaboradores que de fato estão desempenhando a performance comercial. E por fim, falando um pouco mais da questão do planejamento em si, eu vou falar da relação de a relação conservadora e a relação de inovação. Você sabia que 70% das tuas ações precisam ser feitas diretamente naquilo que você já sabe fazer? E apenas 30% vão ser indicadas para as outras modalidades, como a inovação, por exemplo. Então a Microlins indica que você vá para a rua fazer aquilo que ela sempre fez, que são as campanhas de street, que são as campanhas pessoa a pessoa, X1, rua, estar na rua, estar distribuindo panfleto, fazendo porta a porta, enfim, desenvolvendo as estratégias táteis, contato frente a frente. Quem diz isso é a ciência da gestão comercial. 70% do seu esforço comercial precisa estar ligado efetivamente àquilo que você já sabe fazer.
Quando chegar a hora de melhorar os números, desenvolver as respostas comerciais que você precisa para bater as suas metas, você não tem que inventar a roda, você precisa recorrer àquilo que você já sabe. Nós precisamos de fato operacionalizar aquilo que já foi testado e aprovado. E a Microlins já demonstrou isso para todos nós, porque ela está no mercado há mais de 30 anos. Então a gente tem que ficar atento e seguir a esse conteúdo. Você pode planejar tudo, mas se você não tiver pessoas para operacionalizar o que você planeja, você não vai conseguir realizar. E isso é uma questão muito frustrante, não é verdade? Então, assim, dentro do seu planejamento, se você tem dificuldade para concluir ou para completar o seu time comercial, dentro do seu planejamento mensal, que eu estou estimulando que você faça de maneira anual, já planeje os processos de seleção. Não espere ficar sem o colaborador para você ter que correr atrás de outras pessoas. Realize processos de seleção de maneira continuada. Inclui isso dentro do seu planejamento. Então, a cada 40 dias, 60 dias, no máximo, realize processos de seleção, mesmo que você não precise de colaborador. Ao realizar processos de seleção, mesmo que você não contrate, isso faz com que você se torne um especialista, cada vez mais você vai conseguir ter melhores dinâmicas para esse processo e numa eventualidade você pode encontrar um talento. E aí é que a chave vira. Ao fazer processos de seleção de maneira continuada, você pode encontrar gente boa, incorporar o talento sem fazer nenhum desligamento, ampliar o seu time comercial, porque sem time comercial você não vende. Se você, franqueado, acumular função ou tiver poucos profissionais para desempenhar um dos setores mais importantes de qualquer empresa, você também corre o risco de se frustrar por não conseguir atingir as metas que você planeja. Ter time comercial é fundamental para o teu sucesso e ter processos de seleção te ajuda a ter esse time coeso, adaptado e sempre completo. Se você ainda tiver alguma dúvida, você pode me chamar aqui no privado, que eu vou conversar com você sobre as suas dificuldades de maneira pontual e até mesmo agendar um dia para eu ir até a sua unidade, te ajudar a construir o seu planejamento anual. Eu estou mandando aqui uma planilha onde você já vai poder desenvolver essa visualização mais abrangente e aí você já vai conseguir escrever, construir o seu planejamento. Isso é um exercício muito bacana, principalmente para quem é gestor e proprietário, franqueado, que possui autorresponsabilidade como um valor do teu dia a dia. É importante realizar essas atividades administrativas, ok, pessoal? Eu espero que você possa navegar nessa planilha e construir através dela o seu planejamento anual. E reforço, eu estou aqui à sua disposição.